Prezada aluna, prezado aluno, continuando nossa apresentação sobre esforços atuantes, após termos visto, desculpe-me, os esforços axiais e momentos fletores, nós vamos ver agora as tensões provocadas por torção e depois a combinação de resultados. Qual é a solicitação que a chave de fenda está submetida? É claro, torção. A gente tem que fazer um movimento de torção, como está aqui, para apertar ou tirar, afrouxar o parafuso. Então, nós temos o chamado momento torsor, ou torção, ou torque, tá certo? Observe que a torção, ao contrário do momento fletor, ela faz com que o componente gire em torno do seu eixo. Aqui é o eixo dele, ele está girando, é como se ele girasse mesmo. A torção pode ser uma força vezes o raio, ou um torque puro, e assim por diante. Logo de cara eu falo para vocês o seguinte: uma solicitação por torção provoca na seção transversal do componente uma tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento ela varia de zero do centro até o valor máximo na superfície. Ou seja, a tensão de cisalhamento é igual ao torque dividido pelo momento polar de inércia da seção retangular vezes a distância do centro ρ. ρ é essa distância do centro aqui. Esse aqui é o ρ. Se o ρ é zero, ou seja, nesse ponto aqui a tensão cisalhante é zero. Se eu quiser calcular a tensão cisalhante máxima, com isso nós vamos ter que a tensão cisalhante máxima tal é o torque dividido pelo momento polar de inércia da seção transversal vezes a máxima distância do centro até a superfície, ou seja, vezes o raio do componente. Tá certo? Se eu tiver um componente vazado, a tensão cisalhante continuaria variando de zero, só que não existe material. Então o valor mínimo é esse valor. O tal mínimo vai ser igual ao torque sobre o momento polar de inércia vezes a distância C1, daqui até aqui. O valor máximo vai ser o torque dividido pelo momento polar de inércia vezes a máxima distância, do centro até C2, ou seja, vezes o raio do componente. O momento polar de inércia de uma seção transversal circular é πd² sobre 32. πd² sobre 32. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, que é importante. Tá? Ou seja, as propriedades das seções. Se eu tiver uma seção transversal retangular ou quadrada, o momento de inércia retangular ou cilíndrico vai ser igual a Ix, ou seja, o eixo X está aqui, o eixo Y está aqui. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Então, o momento de inércia retangular com referência ao eixo X vai ser igual a base, que é B, vezes a altura ao cubo, sobre 12. Tá certo? Se eu quisesse calcular o momento de inércia em relação ao eixo Y, e Y vai ser igual a base, que é H, vezes B ao cubo, sobre 12. Tá certo? Já o momento polar de inércia dessa seção é a soma dos dois, Ix mais Y. Esse é o momento polar de inércia da seção retangular. Para uma seção circular, que nós vamos usar muito, o momento de inércia retangular, tanto faz Ix quanto Y, porque é um círculo, ele é simétrico, vai ser igual a πd² sobre 64. Se eu quiser o momento polar de inércia que é usado em torção, é o Ix mais o Y, que vai dar igual a πd² sobre 32. Então essas são equações que nós vamos usar bastante, que são importantes. Momento polar de inércia para a seção transversal circular, πd² sobre 32. Momento de inércia retangular, πd² sobre 64. E momento de inércia, que é base vezes altura ao cubo sobre 12, ou na sua variação conforme o eixo, para as seções retangulares ou quadradas. De maneira análoga, que eu já mostrei para vocês em flexão e em esforços axiais, também existe concentração de tensões em torção. Todas as vezes que ocorrer descontinuidades geométricas, como um rasgo de chaveto, o uso de flanges, soldas entre eixos de diâmetros diferentes. Nós temos que calcular o KT em função das questões das dimensões, da geometria, e a tensão máxima cisalhante é KT, né, vezes o torque máximo sobre o momento polar de inércia e assim por diante. Exatamente como a gente viu antes. E com isso, pessoal, nós vimos todas as 4 solicitações importantes, que são força axial, força cortante, que é quando ela é paralela à área, momentos fletores e torques. Relembrando, força axial e momentos fletores provocam na seção transversal do componente tensões normais. Força cortante, que é paralela à área, e o torque provocam tensões cisalhantes.
Então nós temos duas solicitações que provocam tensões normais e duas solicitações que provocam tensões cisalhantes. Dessa maneira nós vimos tudo. Antes de terminar a parte de conceitos, eu tenho que falar sobre a combinação dos esforços atuantes em um determinado componente. Só que antes disso, eu tenho que falar um pouco sobre as nomenclaturas das tensões mostradas em um cubo infinitesimal. Lá na primeira parte eu mostrei em esforços axiais que um cubo infinitesimal representa um ponto do componente. Então, se eu tivesse esse componente aqui submetido a uma força P na direção X, eu vou ter uma tensão normal, que é igual a P sobre A, e como ela na direção X é sigma X. Então, se eu pegar um ponto desse componente aqui, eu posso representá-lo por esse cubo infinitesimal, tá certo? O cubo infinitesimal representa um ponto, esse ponto vermelho. E aí ele só tem a força P atuante, como a força P está na direção X, é Px, e a tensão atuante é sigma X, que é igual a P sobre A. Às vezes acontece que nós temos um estado complexo, um estado tridimensional de tensões. Aí, nesse caso, nós vamos ter todo um cubo infinitesimal representando um ponto com todas as suas tensões atuantes. E é sobre isso que eu quero falar agora para vocês. Então, eu tenho um cubo infinitesimal que representa um ponto com todas as suas tensões, sigma y, tal yz, tal xy, sigma z e assim por diante. Eu coloquei ele aqui só com algumas tensões para ficar mais claro. Primeiro nós vamos ver as tensões normais, e elas são simples. Ou seja, se eu tenho uma tensão normal, que é quando ela é perpendicular à área, a simbologia dela depende do eixo que eu estou analisando. Então, essa aqui é a direção X, tá certo? Essa aqui é a direção X. Então, a tensão normal é sigma X. Essa aqui é a tensão normal atuante na direção do eixo Y, sigma Y. Essa aqui, se não tem uma aqui saindo da tela, seria sigma Z. Positivo de tração, negativo de compressão. Então, as tensões normais, sigma X, X é a direção do eixo. E podem existir sigma X, sigma Y e sigma Z. A questão que fica são as tensões cisalhantes. Então, as tensões cisalhantes eu tenho aqui, tal XY. O que significa isso? Aqui está o tal XY aqui, ó. O tal XY, tá ele aqui também. São duas letras. A primeira letra vai me dar a direção da área onde ela atua, ou seja, tal XY é a área que é perpendicular ao eixo X. Aqui está o eixo X. Qual é a área que é perpendicular ao eixo X? É essa área aqui. Então, o tal X, o X vai me dar a área. E Y vai me dar a direção da tensão. Ou seja, essa tensão está atuando na direção do eixo Y. Então, tal XY. Repetindo. X é a direção da área onde a tensão atua, ou seja, é aquela área que é perpendicular ao eixo X para essa tal XY. E Y é a direção da tensão. Só para efeitos de comparação, vamos ver aqui o tal YX. Tal YX. Então, Y é a área que é perpendicular ao eixo Y e a tensão está atuando na direção do eixo X. Vamos pegar aqui tal YZ, que é essa aqui, ó. Tal YZ. A tensão cisalhante está atuando na área que é perpendicular ao eixo Y, tal Y, e na direção do Z, tal YZ. Aqui já tem essa tensão aqui é tal ZY. Tal ZY, ela está atuando numa tensão que é perpendicular na área, desculpe-me, que é perpendicular ao eixo Z, na direção Y. E assim nós temos três tensões cisalhantes também. Tal XY, tal XZ e tal YZ. Vocês podem estar estranhando que eu não falei tal YX, porque tal XY é igual a tal YX. Eu não vou demonstrar não, mas por questões de equilíbrio, essas tensões que são tal YX e tal XY são iguais. Tal XZ e tal ZX são iguais. Então, a rigor, existem 6 tipos de tensões. 3 tensões normais. Sigma X, sigma Y e sigma Z. E 3 tensões cisalhantes. Tal XY, tal XZ e tal YZ. E com isso nós terminamos a nossa terceira parte, onde todos os conceitos fundamentais foram mostrados, e nós vamos ver agora, na quarta e última parte, um exemplo de aplicação. Aliás, gente, eu me enganei, antes de a gente mostrar um exemplo de aplicação, nós temos que fazer essa combinação do carregamento.
através das chamadas tensões equivalentes, ou tensões de von Mises. Existem outros critérios, critério de Tresca, critério de Coulomb, vocês vão ver isso, mas eu vou falar só de von Mises aqui. O que é essa tensão equivalente? Ora, se eu tiver esse conjunto de tensões atuantes, como que eu vou usar isso no nosso dimensionamento? Então eu tenho que calcular uma única tensão normal, tá certo? E que provoca o mesmo dano que todas essas tensões juntas. É como se eu pegasse todas essas tensões e as substituísse por uma única tensão normal, que é a chamada tensão equivalente. Pelo critério de von Mises, e como eu já falei, existem outros, a tensão equivalente é 1 sobre raiz de 2 vezes a raiz quadrada de sigma x menos sigma y ao quadrado, mais sigma x menos sigma z ao quadrado, mais, tá certo? Aqui tá errado, aqui é mais sigma y menos sigma z ao quadrado, mais 6 que multiplica tal xy ao quadrado, mais tal xz ao quadrado, mais tal yz ao quadrado. Então observe que só aparecem 6 tipos de tensões distintas, 3 normais e as 3 cisalhantes que eu expliquei. Assim, como nós vamos ver depois, se eu quiser fazer um dimensionamento, essa tensão equivalente, que é a tensão atuante, tem que ser menor do que o limite de escoamento do componente para que não ocorra a falha. O limite de escoamento, nós vamos estudar isso já já. E agora sim, nós vamos terminar essa nossa terceira parte, que é a parte mais de fundamentos, e na quarta e última parte nós vamos ver um exemplo de aplicação, um caso mais complexo.